Core Odontomédica, 10 anos de existência. Estamos de braços abertos esperando por você. Venha ser paciente Core. Venha ser feliz. Olá, você amigo internauta da Criativa Online, boa tarde. Nós estamos na redação para bater um papo em uma das entrevistas do Conexão Criativa com a psicóloga Gabriela Sampaio. Ela vai trazer assuntos relevantes relacionados à pandemia e à saúde mental. Ela está conectada conosco nesse momento online e ela vai falar um pouco desse tema que é pertinente neste tempo de isolamento social. Gabriela, seja bem-vinda mais uma vez à Criativa Online. Boa tarde. Boa tarde, obrigada Ivanildo. Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo e ouvindo. Ótimo. Gabriela, primeira pergunta. Quando passar essa pandemia, todo mundo vai sair traumatizado? Dá um pouco dessas informações para os internautas da Criativa. Essa pergunta é uma pergunta bem recorrente. Eu acho que é uma pergunta que as pessoas estão se fazendo, né? Porque nesse momento as pessoas, todos nós de uma forma geral, né, estamos sentindo efeitos muito diversos, sintomas psíquicos, sintomas físicos, mas a gente também tem que pensar o seguinte: vamos pensar primeiro e definir o que é que a palavra trauma significa, né? Para a psicologia, o nascer por si só já é uma situação traumatizante, já causa um trauma. Uma situação de sair de um útero quentinho, de um âmbito protegido, que é o útero da mãe. Então, todos nós já somos traumatizados em medida. Então, o trauma ele faz parte da nossa constituição, ele desenha a nossa subjetividade. Então, eu não diria, de um primeiro momento, que todos nós sairemos traumatizados. Eu diria que, em uma certa medida, muitos de nós, ou todos nós, eu arriscaria, saímos ou vamos sair dessa transformados em algum sentido, em algum âmbito da nossa existência, tá? Então, se a gente for pensar dessa forma, se a gente tirar, pelo menos em parte, uma perspectiva negativa do que vem a ser a palavra trauma, e se a gente pensar que também é uma possibilidade da gente aprender, porque outras pandemias e epidemias vão aparecer, vão surgir enquanto nós estivermos aqui na face desse planeta. A gente viveu aí o 11 de setembro, mesmo que de forma indireta, foi um evento que aconteceu nos Estados Unidos, né, no 11 de setembro de 2001. Nós vivemos aqui no Brasil, há 5 anos atrás, um drama coletivo, mas que foi vivido no âmbito do Nordeste por famílias de mulheres gestantes, que foi a associação do Zika vírus com a microcia. Nós vivemos mais recentemente, 19, né? O desastre de Brumadinho, a gente também viveu o derramamento de óleo no litoral. Então, em certa medida, e ciclicamente, em tempos e coletivamente, viveremos situações traumáticas. Muito bem, Gabriela. Tá me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo só um pouquinho mais com eco, mas estou te ouvindo sim. Pronto. A tua imagem que não está muito boa, mas o internauta compreende que a entrevista é feita ao vivo e pela internet. Mas a gente vai seguindo aqui, Gabriela, com a próxima pergunta. Quais são os efeitos psicológicos da quarentena? Ela é o fator para o adoecimento das pessoas nesse período?
Sim, isso também é uma pergunta que tem sido muito feita, onde tem muitos cientistas, pesquisadores, profissionais de saúde e sociedade de uma forma geral respondendo, observando essa pergunta. É válido lembrar que nós estamos imersos ainda em uma situação que ela por si só não findou. Talvez nós estamos chegando num momento de pico dessa situação. E para nós, Ivanildo, aqui na região do Vale do Jequitinhonha, que a nível de interior da Bahia, de uma forma geral, talvez nós estejamos sentindo o coronavírus mais próximo agora com essa emergência de casos e aumento do número de casos aqui nas nossas cidades. Mas basicamente eu vou estar me referindo aqui, né, sempre a uma colega, a psicóloga, que é referência em situações de emergências desastres aqui no Brasil e fora do Brasil também, que é a Débora Noal. E o que, que ela fala? Ela fala que nos primeiros 90 dias de um evento muito traumatizante como esse, né, é muito comum que a gente passe por algumas, a gente sinta algumas emoções, alguns sentimentos com o passar dos dias durante esse período. Por exemplo, em um primeiro momento seríamos tomados por alguma situação de torpor, a gente não acreditaria, a gente estaria com comportamentos dissociados, a gente estaria ainda com a crença de que a gente estava vivendo um filme, a gente não acreditaria no que estava acontecendo, seriam reações, digamos assim, esperadas para esse momento. No segundo momento, que seria esperado um sentimento de estabilização, de entender, aprender sim, um problema está aqui, o que é que eu vou fazer com isso, emergiriam sintomas físicos como os dores de cabeça, taquicardia, sudorese, sintomas muito semelhantes a episódios de ansiedade, falta de concentração, letargia, sentimento de inutilidade, baixa produção, né? Ainda mais para as pessoas que têm seguido uma quarentena, porque existem várias quarentenas, né? Não existe uma só. Tem pessoas que estão vivendo suas quarentenas de forma diferente, uns mais dentro de casa, outros impossibilitados de estar em casa, outros no meio termo. Então, estar dentro de casa, estar em quarentena, né? Estar afastado do convívio social, do lazer ou do trabalho, sim, são consequências de uma medida que foi colocada pelo Estado como uma medida nesse momento que é ideal de uma condição de saúde que ainda não se tem uma vacina e ainda não se tem um tratamento confiável específico. A gente ainda, enquanto pesquisador, está em processo de investigação, a gente está tentando compreender como é que funciona essa doença. E a quarentena, essa disposição, esse dispositivo em saúde coletiva, que é muito desafiante para todos nós, ainda é a melhor forma e a melhor estratégia de saúde para a gente preservar a vida e evitar que o contágio ele se alastre de forma desmedida. São muitas dúvidas relacionadas à quarentena, né? Os problemas de saúde causados pela quarentena, Gabriela. Tem outra pergunta aqui: quando diferenciar comportamento esperados de doenças mentais? Então, como eu trouxe aqui na pergunta anterior, que é esperado alguns tipos de comportamento, né, como a letargia, sentimento de inutilidade, esses que eu citei na pergunta anterior, para que possa separar o joio do trigo, né, do que é esperado e do que não é esperado, a gente tem que levar em conta alguns aspectos. Por exemplo, a gente está vivendo uma situação anormal para a nossa vida enquanto população de um globo. Então, essas reações que a gente está tendo, essas e muitas outras que eu posso não ter falado, são consideradas reações normais para um contexto anormal. O que diferencia essas reações normais para uma psicopatologia, um adoecimento psíquico, vai levar em conta severidade, vai levar em conta duração desses sintomas e vai levar em conta também os prejuízos sociais e laborativos que as pessoas têm. Então, não dá para agora, nesses primeiros 90 dias, a gente afirmar, diagnosticar enquanto profissional de saúde, em um consultório, uma unidade básica de saúde, a gente bateu um martelo, um carimbo de que a pessoa agora, nesse momento, tem um transtorno e que esse transtorno tem que ser medicalizado quanto antes. Isso depende muito. A gente tem que observar a rede socioafetiva da pessoa, a gente tem que observar quais são as tecnologias, são
as tecnologias que eu digo assim, leves no sentido de social, familiar, como que essa pessoa, qual é a caixa de ferramenta que essa pessoa tem para enfrentar situações difíceis como essa, em quais outras situações difíceis ela passou e ela enfrentou. Mas também a gente também tem que conhecer a história das pessoas que nos procuram a fundo para entender também se essa situação toda que a pandemia traz de incerteza, ela é digamos assim, gota d'água para disparar uma situação de patologia. Então, varia, né, o caso a caso. Em receita de bolo em saúde mental, a gente tem que conversar com o indivíduo ou a pessoa que vem nos procurar. Conhecimento importante, Gabriela. Para o internauta que está nos acompanhando, tem acompanhado também aqui alguns slides diagramando melhor a fala da Gabriela. Outra pergunta: quais seriam os fatores que protegem a saúde mental neste momento tão difícil para a população mundial, Gabriela? Ô Ivanildo, se você puder repetir a pergunta, porque no momento que você fez aqui, deu uma cortadinha aqui na conexão. Pronto, a conexão de internet é assim mesmo. Quais seriam os fatores que protegem a saúde mental neste momento de pandemia? Ah, tá. É bem interessante essa pergunta, porque assim, em um momento onde a gente só está vendo notícias, na maior parte das vezes, notícias complexas e muito complicadas e que nos causam angústia e ansiedade, como o número do aumento de infectados, o número de aumento de mortes, a gente também tem que levar em conta que existem alguns fatores protetivos para a gente poder encarar toda essa situação, né? Então, um deles é a rede socioafetiva, é a família, é a qualidade desse vínculo. Essa é a primeira rede, digamos, a mais importante para o enfrentamento dessa dificuldade. Muitas vezes, as medidas de quarentena, que a gente está achando desafiante, a diminuição do nosso deslocamento, essa necessidade de ter que ficar mais tempo em casa do que estar na rua, ela também pode ser uma medida que pode ser muito de qualidade para o enfrentamento dessa pandemia. Ela traz segurança, ela traz uma sensação de proteção para alguns indivíduos, enquanto para outros pode trazer uma sensação de privação de liberdade. Uma afetiva bem bacana é as amizades que as pessoas têm. Com quem elas podem contar, com quem elas podem abrir, as possibilidades também de elas acessar alguns profissionais de saúde, alguns serviços de saúde, mesmo que seja por meio de telesaúde, né? Que é isso que a gente está fazendo aqui agora, uma conversa via tecnologias de informação. Outra coisa também a gente tem que levar em consideração que assim, a pandemia está aí, é um evento que a gente pode pôr na categoria de traumático, porque ele afeta todos nós em alguma medida. No entanto, cada um de nós, a depender das nossas experiências anteriores, significaremos essa experiência de formas distintas, né? Então, isso não quer dizer que a pandemia, por mais que esteja sendo terrível para algumas populações, pode estar sendo também terrível, mas tem algumas possibilidades de modificação, de algo de positivo, né? A ser tirado, um aprendizado a ser agregado nesse repertório de comportamentos. Então, cada um de nós tem recursos, sim, temos recursos para olhar para esse fenômeno de uma forma, né? Outro fator de proteção também bastante importante, Ivanildo, é a própria o exercício de uma espiritualidade, que pode ser no formato de uma religião, pode ser no formato de uma crença, né? E a fé, alguns estudos trazem esse estudo da fé, da espiritualidade, como um âmbito no campo da saúde, na promoção de saúde mental, ajudam no enfrentamento de grandes calamidades públicas como essas. Tá aí. Mais uma resposta importante. Tem outra indagação aqui, Gabriela. Tá me ouvindo bem novamente? Gabriela, tá me ouvindo bem? Parece que a gente perdeu a conexão com a psicóloga Gabriela Sampaio. A gente vai tentar voltar a conexão com ela, aguardar o restabelecimento da conexão. Hoje, em tempos de pandemia, a gente tem feito entrevistas
a distância devido ao isolamento social. Tá me ouvindo agora, Gabriela? Sim, sim, agora eu vi partezinha aí. Pronto, Você a conexão trouxe. havia caído, mas vou fazer nova pergunta aqui. O número de suicídios, Sim. divórcios, aumento da violência doméstica, tudo isso é consequência da quarentena ou é o que acontecia cotidianamente, mas por conta das pessoas ficarem juntas mais tempo no mesmo teto, tem ocasionado maior número desses acontecimentos? Tá, então, a quarentena é uma medida, né, que está sendo agora utilizada, né, em saúde pública com a finalidade, como já é sabido, já é falado nos meios de comunicação, com uma medida de diminuir a curva, né, esse crescimento da curva do número de casos de pessoas contaminadas. Então, como uma medida de saúde pública, ela teria que ser mais encarada como uma medida de proteção à nossa saúde, proteção às nossas vidas. É, talvez seja arriscado a gente culpar essa medida de saúde como responsável à ocorrência dessas manifestações aí, que já ocorreram antes da pandemia. Então, se a gente for que a quarentena ela intensifica, eu diria, na verdade, que a pandemia do coronavírus, junto com todas as suas consequências, ela põe uma lupa em coisas que já estavam acontecendo aí há muito tempo na nossa sociedade, mas que agora elas ficaram muito mais escancaradas. Se tem mais divórcios agora, como denunciou, né, mostrou um estudo realizado na China, que informou sobre a ocorrência do aumento de número de divórcios, isso quer dizer que também não dá para comparar nossas culturas. Isso quer dizer que para que ocorra um divórcio, outras coisas já tinham aí por trás. Então, a pandemia tem essa possibilidade de colocar em relevo situações antes já existentes. Violência doméstica que na nossa sociedade sempre existiu, né? A questão do suicídio também é uma pauta importante, mas para que um fenômeno desse ocorra, muitas coisas têm que estar em volta, né? Essa fragilidade de uma rede socioafetiva, uma patologia pré-existente ou não, né? Uma situação de estar na vida, uma condição de insuportável, né? Então, assim, talvez seja muito raso e muito superficial se a gente culpar a quarentena como uma medida de saúde, de proteção da vida, como isso. Mas é claro que, né, a pandemia, ela vem aí, ela escancara e deixa nu e cru as nossas realidades vividas aqui em sociedade. Muito bem. A gente vai fazer mais uma pergunta importante para a psicóloga Gabriela Sampaio. Ela está online, está ao vivo. Tem alguma medicação, Gabriela, para a saúde mental, para que a pessoa possa utilizar neste momento para não viver essas sensações ruins de preocupação, de medo? Não sentir tudo isso? Algum medicamento? Ivanildo, essa pergunta é bem interessante. Deixa eu acrescentar também aqui que eu não falei outras reações comuns, tá? Alterações de distúrbio de apetite, falta ou muito apetite, distúrbio do sono, insônia, sono em excesso, pesadelo recorrente, conflitos na família, violência, como a gente já falou, brigas entre as equipes de saúde, pensamentos recorrentes sobre a pandemia, pensamentos recorrentes sobre a saúde da nossa família e pensamentos também relacionados sobre a morte e o morrer. A morte ficou mais íntima. É interessante e, assim, minha experiência em consultório diz uma coisa, né? O que acontece? Quando a gente está imerso em algum evento bastante insuportável, bastante difícil para a gente poder lidar, encarar com ele de frente, a gente busca, assim, alguma solução. E muitas vezes a tecnologia que aparece aí para a gente sanar as nossas sensações seria essa tecnologia medicamentosa. Mas vamos pensar o seguinte, gente. Para prevenção e saúde mental, não existe nenhum psicotrópico como uma medicação psiquiátrica. Não existe medicação para tomar para prevenir que a gente não descompense, que a gente não traumatize. É muito complicado a gente
fazer automedicação, principalmente de automedicação psiquiátrica, porque seria bom até, Ivanildo, vocês pensarem numa possibilidade um dia de trazer um profissional da medicina, da especialidade da psiquiatria também para explicar, que ele vai explicar, claro, muito melhor do que eu essa situação, né? Essa especialidade tem mais formação, está mais competente para responder isso, mas de antemão eu quero falar aqui como psicóloga que não dá para a gente medicalizar uma experiência que a gente tem que encarar ela de frente. Eu sei que é duro, eu sei que é difícil. E para isso a gente vai utilizar muitas vezes recursos como negacionismo. Tem gente que está negando a existência da pandemia. Tem gente que está negando a letalidade da doença, o seu potencial de transmissibilidade. Isso vai dizer também daquela pessoa que consegue se manter dentro de casa ou não, daquela pessoa que consegue usar máscara ou não, daquela pessoa que respeita o distanciamento social além do isolamento. Essa doença também veio para mostrar para a gente que, mais do que a nossa responsabilidade com o nosso autocuidado, é, se cuidar também é um auto civilizatório, ou seja, eu estou me cuidando, né? E eu estou também cuidando do outro. Então, se a gente for pensar para parar para medicalizar essas sensações que são normais, dada um contexto anormal, a gente não vai poder estruturar psiquicamente, ressignificar tudo isso que a gente viveu, né? Tudo isso que a gente viveu. Eu vou trazer aqui um exemplo de um estudo, uma pesquisa realizada na República Federativa do Congo, onde eles tiveram lá um surto de ebola, e aí, com o passar do tempo que eles enfrentaram essa situação de saúde pública no seu contexto, em que os pesquisadores eles retornam, os pesquisadores observaram que a feridinha, né, o trauma, né, tá ali, ter vivido a morte, ter ficado mais íntimo da morte, a morte ter ficado mais próxima, o adoecimento dos parentes, mas ao mesmo tempo as pessoas conseguiram ressignificar a situação ocorrida. Então, medicalizar o cuidado é algo, e medicalizar essas sensações e sentimentos que são reações, como eu estou falando, comuns a esse contexto, é muito perigoso. Agora tem uma pergunta muito interessante que a gente vai passar para você, Gabriela. As fake news têm relação com o adoecimento mental? Essas pessoas estarem disseminando informações que não são reais, são falsas notícias relacionadas ao coronavírus, à Covid-19, nesse momento de isolamento social, tem aumentado esse adoecimento mental das pessoas, Gabriela? Sim, não existe ainda, né, nenhum estudo que confirme essa assertiva, né, que nos promovem problemas de saúde e adoecimento psíquico. Ainda não existem, né? Se a gente está falando aqui dentro de uma perspectiva com ancoragem científica, até o momento, hoje, 27 de maio, né? Ou melhor, desculpa, 29 de maio de 2020, não existem pesquisas que comprovem essa associação de surgimento de sofrimento psíquico, adoecimento psíquico, por conta de fake news. Por outro lado, informações falsas, elas trazem o esquizo. O que é isso? A dicotomia, o repartido. Então, ao mesmo tempo que você recebe no seu WhatsApp, como eu recebi essa semana, o coronavírus é uma bactéria, foi descoberta, era mentira. Então, assim, mas eu posso pegar o meu celular aqui ou entrar na internet e falar, não, deixa eu buscar aqui para saber se isso é verdade ou se não é. Mas quantas pessoas que vão repassar isso e vão tomar aquilo como verdade? E aí vão confrontar essa informação com a mídia, vão confrontar essa informação com os gestores e vão perder a confiança tanto nas mídias que estão informando, como também nos gestores, nos profissionais de saúde. Então, outra coisa também aqui que eu não falei que é muito importante, que eu me esqueci naquela pergunta que você me fez, como um fator protetivo para a saúde mental, é uma atmosfera promovida pelos gestores, pelos prefeitos, pelos vereadores, pelos governadores, né? Enfim, uma atmosfera de que nós estamos cuidando disso, basta você fazer isso, medidas mais condizentes, medidas que sejam explicadas à sociedade, medidas que sejam o preto no branco, na verdade, sobre o que está acontecendo com a doença, né? Isso também já está muito estabelecido em pesquisa científica, isso já é um dado que contém pesquisas científicas de pandemias e epidemias passadas.
Então, assim, a gente tem que pensar que nesse momento as fake news elas só atrapalham o nosso autocuidado. Já pensou se chega uma fake news, descobriu-se que máscaras de tecido elas são ineficientes? Não, isso é uma mentira, né? Porque já tem sim estudos científicos que comparam máscaras de pano, de algodão, máscara de cetim, máscara de, enfim, já tem hoje nessa altura já tem pesquisas que têm respaldado a eficácia de máscaras de diversos tipos de tecidos aí. Bacana, Gabriela. Tem umas pessoas já participando aqui, mando abraços para as pessoas que estão online nos acompanhando. A Ana Amélia acompanhando a gente, a Isabel Rosa também, te elogiando inclusive. Gabriela é uma excelente profissional. Fredson Freire também participando com a gente. Claro que terá outras participações ainda ao vivo e depois da entrevista gravada, né? Vamos mudar de assunto agora. Olha, mudar de pergunta, né? O assunto continua o mesmo. As fake news têm relação com adoecimento mental? Aliás, foi o que nós perguntamos agora, né? A gente já responder. É verdade. Eu perguntei agora sobre fake news, né? Que de fato tem contribuído bastante nesse adoecimento mental. Quanto mais uma pessoa é desprovida de recursos maiores, são as que têm possibilidade de adoecer mentalmente, Gabriela? Legal essa pergunta, Ivanildo. Veja, no campo da saúde coletiva, a gente fala sobre os determinantes sociais em saúde. O trabalho, por exemplo, é um determinante social de saúde. Raça, cor, etnia, gênero, classe também são determinantes sociais em saúde coletiva. O que isso quer dizer? Que são aspectos, que são características que afetam as possibilidades da gente adoecer mais ou menos. É claro que populações desprovidas de recursos, populações mais pobres, elas vão ter escasso acesso a saneamento básico, e a gente sabe que o acesso à água hoje para poder se proteger, para poder se cuidar contra essa doença que tem alta condição de contágio, é lavar as mãos, então o acesso à água é bem complicado. A gente sabe que tem muitas pessoas que não estão vivendo a sua quarentena da forma como seria o ideal, dentro de um abrigo, com recursos mínimos de alimentação, de banheiro. A gente sabe também que a população negra está sendo muito afetada, as populações das favelas estão sendo bastante afetadas por conta dessa pandemia. Inclusive, o registro da primeira morte por Covid-19 aqui no Brasil foi de uma empregada doméstica, ou seja, de uma mulher negra, de uma mulher que trabalha, que tem um trabalho precarizado. Ela morreu por conta do coronavírus, e a gente sabe que o corona ele chegou aqui no Brasil, essa doença chegou por meio da classe média alta, que faz viagens e que veio da Europa e que lá se contaminou e infelizmente acabou chegando aqui, enfim, ao nosso território. Então, o que acontece, né? Vulnerabilidade socioeconômica não quer dizer vulnerabilidade psíquica. Então, por mais que se tenham todas essas estruturas, a gente também tem que levar em consideração uma palavrinha que eu gosto muito de usar, que é a resiliência, né? Que é a capacidade da gente superar eventos que tragam imensos sofrimentos e imensas perdas afetivas, emocionais para a gente. Então, qualquer um de nós, enquanto ser humano, nós temos sim essa capacidade de ressignificar, né? Cada um experiencia os fatos de uma determinada maneira. Mas é claro, eu quero destacar que essa população ela está muito mais vulnerável ao adoecimento e à morte e ao sofrimento. Muito mais. Tá, e portanto, o que podemos fazer agora para lidar com tudo isso? Essa avalanche que chegou de repente sem ninguém se preparar, né? De que forma a gente lidar com tudo isso para que não tenha problemas e doenças mentais além da doença Covid-19, né? Essa é uma pergunta que não quer calar, né? Eu acho que essa seria a pergunta do milhão. As pessoas estão buscando essas respostas. E, Ivanildo, se você puder projetar para mim, gente, eu produzi uns slides aí, estou aqui me reinventando
né, na internet para poder trazer qualidade nas minhas apresentações para você. E eu estou contando aí com a ajuda de Vanildo e a gente armou aqui um esquema para mostrar algumas imagens para vocês. E aí eu vou pedir para você, Ivanildo, por favor, colocar no slide 20. E eu não estou conseguindo te ver aqui no vídeo aqui do Face, né? Eu não sei o que aconteceu, mas eu não estou conseguindo te ver. Ah, deixa eu clicar aqui em cima. Você já está no slide 20, né? Pronto, eu tô colocando aqui. Ah, vi o comentário de Bel. Obrigada, Bel, obrigada. Isabel também é psicóloga excelente, nós trabalhamos juntas. Então, o slide 20, gente, eu botei aí um furacão, não é? Vocês estão vendo? Será que dá para todo mundo ver, Ivanildo? Como é que é isso? Ah, maravilha. Gente, eu trouxe essa metáfora aí, mas poderia ser qualquer outra metáfora. Um mundo caído na cabeça, um teto desabando, incêndio, enfim, poderia ser qualquer outra metáfora, mas eu gosto muito da metáfora do furacão. Talvez todos nós estejamos aí imersos nesse furacão aí que está nessa figura aí, né? Então vamos pensar, se a gente for pensar, aproveitar essa metáfora do furacão e a gente for para o slide 21, Ivanildo, por favor, onde vai estar escrito o seguinte: não existe, tá, não existe receita de bolo no que tange a área da saúde mental. Chegou a hora da gente, né, de cada um de nós, de você, olhar para você de vez. E quem vai fazer alguma coisa pela sua saúde mental no seu cotidiano só pode você mesmo, né? Ninguém mais. Mas isso também não quer dizer que você não possa contar com a ajuda de ninguém. Mas o que eu estou trazendo é que é uma responsabilidade sua de buscar o seu autocuidado de alguma maneira. E passando para o slide 22, por favor, Ivanildo, eu trago uma outra metáfora, uma figura em que eu faço a seguinte pergunta aí para cada um de vocês. Quais são as suas ferramentas para o seu autocuidado, para o enfrentamento de toda essa situação? Essa metáfora da caixa de ferramentas, a gente pode pensar o seguinte: lá no nosso passado, nas nossas vivências, nas nossas experiências de vida, nós já passamos por situações muito diferentes, muito difíceis. Pode ser que nenhuma situação anterior tenha chegado aos pés dessa em que nós estejamos todos imersos, vivendo. Mas com certeza você já passou cada um momento difícil em sua vida, algo que te exigiu, te mobilizou imensamente, te mobilizou emocionalmente a ponto de você ter um grande sofrimento. Mas eu creio que você saiu dessa, não foi? Então, dá uma acessar nessas caixas de ferramenta, na sua caixa de ferramenta e ver que ferramenta que agora serve para você acessar para você poder cuidar de você nesse momento, para você ressignificar esse momento. Indo lá, Ivanildo, por favor, para o slide 23, a minha sugestão, gente, mais uma vez trazendo aquela metáfora do furacão que a gente viu ali no slide 20, eu trouxe aí um furacão visto de cima, pus uma setinha vermelha, né? Sinalizando bem no olho do furacão. Então, faz o seguinte: se você está se sentindo no olho desse furacão, em meio a esse turbilhão de coisas, olha os recursos que você tem ali, além das suas da sua caixa de ferramentas. Você tem os seus sentidos. Ali eu pus o tato, ali eu pus a audição, ali eu pus a visão, ali eu pus a fala, ali eu pus, né, alguns dos nossos sentidos que a gente pode estar aproveitando para a gente poder produzir autocuidado para a gente e para o outro. É claro que isso é uma metáfora, a gente pode extrapolar, porque existem várias formas de ouvir, existem várias formas de falar, existem várias formas de tocar. Então, se coloca, se observa nesse olho do furacão, acolhe a sua impotência nesse momento e pensa qual é a sua responsabilidade no freio dessa pandemia. O que você pode fazer? O que você pode fazer enquanto cidadão para frear essa pandemia? E o que você pode fazer enquanto você que está aí no seio da sua família, na sua vida? O que você pode fazer com isso? Quem que você pode tocar? Quem que você pode te pedir ajuda para tocar em você? Tocar metaforicamente, pode ser um toque de um familiar que está aí próximo, mas um toque também com uma palavra. Quem pode fazer um gesto? Quem pode te ouvir? E em que momento você pode ofertar o seu ouvido para um escuta também?
Aí eu trouxe também, acho que um sentido que é muito importante para esse momento, que é o sentido respiratório, né? Que eu pus uma figura do nariz e dizer para vocês, gente, que é uma respiração, ela ajuda a gente a se acalmar, ajuda a gente a controlar. Eu tinha programado fazer uma respiração aqui, mas eu não vou me arriscar a fazer a respiração, um exercício de respiração aqui para vocês, porque, enfim, a qualidade do vídeo não está boa e eu precisava ver cada um de vocês, né? Enfim, para poder fazer certinho, porque se a gente não trabalhar direitinho com a respiração, a gente pode causar tontura, um desmaio. Então, eu vou me conter aqui hoje, mas quando eu tiver uma oportunidade, eu vou sim ofertar para a população de alguma forma, né? Por meio de um vídeo, de uma palestra aí que tem muito alcance, alguma estratégia de autocuidado. Então, gente, essa seria a resposta para essa pergunta: como é que você pode se proteger, como é que você pode se cuidar? É só uma possibilidade, existem várias outras. Agora que eu dei essa dica, exercite a sua criatividade e pense em como é que você pode fazer isso. Tá aí. Olha, não é apenas uma entrevista não, né, Gabriela? É uma aula de psicologia relacionada à saúde mental e também com relação à pandemia nos tempos atuais. Outra pergunta aqui que é muito interessante, Gabriela. O que é que você pode falar sobre a psicoterapia online, o atendimento à distância, seja por telefone, seja pela internet, principalmente pela internet, nas redes sociais hoje em dia? Você indicaria essa psicoterapia online? Sim, indicaria, Ivanildo. É o imperativo do momento, né? É o imperativo do momento dizer para as pessoas que estão aí nos vendo e nos ouvindo que o atendimento online em psicologia, ele não é novo, ele trata da década lá de 60, 70 nos Estados Unidos. Existia uma terapeuta robótica muito conhecida chamada Elisa. No Brasil, a gente tem a regulamentação dos atendimentos online nos fins da primeira década dos anos 2000, né? Antes da pandemia, o quantitativo de profissionais que se enveredavam, se arriscavam nesse campo, era um número muito menos expressivo do que a convocação que hoje a pandemia do coronavírus coloca para a gente, psicólogo. Então, claro que tinha muitos colegas fazendo essas práticas do atendimento online, claro, mas hoje, onde o imperativo é o isolamento e o distanciamento dos corpos, os serviços de telepsicologia e telesaúde, de uma forma geral, estão postos como condições para a promoção da saúde da população. Então, esse atendimento ele pode ser feito por chamada de vídeo, esse atendimento ele pode ser feito por chat, esse atendimento ele pode ser feito por e-mail, esse atendimento ele pode ser feito também por chamadas telefônicas convencionais. É claro que no modo presencial e no modo online, a gente tem uma tendência a fazer algumas comparações. A gente tem tendências a dizer um é melhor, o outro não, e por aí vai, falar em vantagens e desvantagens. Por outro lado, eu quero alertar uma coisa para vocês. Não dá mais para a gente poder separar o mundo, entre aspas, real do mundo, entre aspas, virtual. Hoje não existe mais essa divisão, só na nossa cabeça que a gente faz isso. Mas a tendência é levarmos a vida, eu vou falar uma nova palavra, e aí depois, se vocês ficarem curiosos, vocês jogam no Google, pesquisem sobre o que eu vou falar. A vida on life. Tudo on life, traduzindo uma vida dentro, uma vida dentro da rede. Essa vai ser a prerrogativa do novo século, né? A gente fala que a gente já está no século XXI, mas historiadores dizem que não, que nós entraremos no século XXI ao fim dessa pandemia e com a emergência da precarização do trabalho por meio de um trabalho remoto, que já está se colocando para algumas ações, enquanto para outras não, né? Que a gente vê a possibilidade de fazer ou não fazer esse trabalho remoto. E o que eu falaria para vocês? No trabalho online, a gente tem a possibilidade de fazer terapia, assim como também no trabalho dito presencial. Porém, como eu falei aqui de chat, eu falei aqui de e-mail, eu falei aqui de chamadas de vídeo, chamadas telefônicas, existem vários outros tipos de serviços que a psicoterapia ou que a psicologia pode
ofertar. Não somente aquela psicoterapia tradicional que a gente conhece, que é ir lá e vou falar, e vou falando, e vou falando. A gente pode fazer aconselhamento, a gente pode fazer ação terapêutica, que são ações muito pontuais e breves e que a gente pode estar utilizando esses mecanismos, essas tecnologias. Por outro lado, gente, eu quero fazer também um alerta aqui, tá? Que a gente tem que pensar o seguinte: não pense que um atendimento psicológico ele é algo que é realizado como a gente faz uma conversa aqui com os nossos amigos via WhatsApp, via Telegram, via Instagram. É claro que esses aplicativos gratuitos estão postos, são populares entre nós, mas eu quero alertar que vocês, cuidado ao falar da vida de vocês nesses espaços. São ambientes que dizem lá que são criptografados, mas ser criptografados somente não adianta. Os psicólogos realizam, isso seria o mais correto, os psicólogos realizam atendimentos via chamadas de vídeo, via chat, enfim, por meio de plataformas que têm selos chamado HIPAA, que é traduzindo, né, uma lei norte-americana, traduzindo, é um selo de qualidade, uma legislação que garante que aquela plataforma de serviço de telesaúde em telepsicologia é uma plataforma segura, onde nada que você vai falar vai escapar, porque nós profissionais nós trabalhamos com o sigilo e a confidencialidade. E as plataformas como o WhatsApp, o Instagram, o Telegram e etc. não garantem em 100%. Então não vamos arriscar, não vamos falar da nossa vida aí, tá bom? Mas, vamos colocar também isso. Em alguns momentos, é necessário que a gente intervenha por meio dessas plataformas mesmo, porque às vezes as outras pessoas, algumas pessoas, não têm outras possibilidades que não aquilo ali. Então, dá um socorro em algum momento, assim, digamos, a gente utiliza essas plataformas, mas tem que ter muito cuidado. Eu sempre falo isso. No atendimento online, gente, eu acho que uma das grandes responsabilidades, não somente do profissional, mas também do cliente, é que ele também faz parte da garantia do seu sigilo e confidencialidade. É também responsabilidade do cliente não deixar escapar o seu atendimento ali. Ou seja, não dá para fazer um atendimento online no trânsito, não dá para fazer um atendimento online numa casa onde você tá todo mundo ali no mesmo cômodo e você tá ali sem um fone de ouvido, ou você tá ali só falando. Você pode fazer, enfim, por mensagem. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Não dá para fazer no local público, né? Onde todo mundo pode ouvir o que você está falando, ouvir o que o terapeuta está falando. Então, é um novo modo de estar em contato com o cliente, onde as exigências com relação à segurança, confiabilidade e sigilo são muito mais desafiantes para a gente. Então, eu diria que a gente não falaria em vantagens e desvantagens de atendimento presencial ou virtual, mas eu diria que a gente tem desafios, sem contar as conexões, né, Ivanildo, que a gente está vivendo aqui agora. As nossas conexões aqui via internet, que hora cai, hora volta, hora não cai. Então, esses seriam outros desafios também para a gente poder tá conferindo um atendimento psicológico de qualidade. Mas, como os principais que a gente tem nesse momento com o atendimento online é a redução do contato físico, é o conforto para essa pessoa que está buscando um conforto psíquico. Você não sai de casa, você não precisa se deslocar. Por exemplo, eu tenho clientes de Laje, eles não precisariam mais se deslocar para vir até onde eu atendo, né? Outras pessoas que, por exemplo, tem alguém que está me assistindo aí de Nova Itarana. Eu não atendo Nova Itarana, mas poderia me procurar por meio de uma chamada de vídeo, entende? Então, a gente tem ganhos aí, a gente tem desafios também para a gente poder enfrentar. Pois é, infelizmente, tem os nossos desafios, né? Como está aí o atendimento online. Um dos principais, como a Gabriela falou, é a conexão, né? A nossa conexão com a internet é muito difícil de fazer esse atendimento online. Por telefone, um pouco melhor. Mas ainda falando de pandemia, Gabriela, agora eu vou fazer uma pergunta para você, porque muito se fala no mundo inteiro, inclusive a Organização Mundial de Saúde recomenda que as pessoas fiquem em casa, em isolamento social, mesmo, aliás, principalmente as pessoas com idade de risco, né? Você acha que o que o poder público, as lideranças políticas, eu falo presidente, governador,
do executivo principalmente, né, prefeitos, o que ele faz em público contribui para a ação das pessoas com relação ao combate ao coronavírus? Sim, não só essas figuras, mas qualquer outra figura que esteja em evidência, profissionais de saúde também, né? Profissionais que influenciadoras digitais, né? Não sei se você se recorda, mas tem uma influenciadora digital que trabalha com o mundo fitness e que ela come super bem, ela malha, ela pegou o coronavírus, ela abriu que ela foi contaminada, abriu para todo mundo na rede social dela, falou do processo dela de cuidado e logo depois que ela se recuperou, ela foi beber e desdisse tudo que ela tinha falado sobre aquilo. Então ela teve graves consequências aí, né? Perda de contratos, ela chegou até a se retirar e cancelar uma conta no Instagram. Então, assim, quem ocupa posições onde tem um discurso em que diz fique em casa, se cuide, use máscara e fala isso, mas não age, não consegue agir de uma forma como se está falando, informa uma mensagem dúbia, uma mensagem incoerente e que as pessoas, logicamente, vão perceber e vão se colocar assim, nossa, olha, se eu tô com uma pessoa que eu tá num lugar de importância, se eu tô com essa pessoa aqui e essa pessoa tá na televisão falando isso pra mim e depois ela age de outra forma, então ela tá me enganando, ela tá dizendo que essa doença aí tá criando alguma fantasia para que, enfim, ela tenha algum interesse. Então começam a nascer fantasias, começam a nascer perda até da credibilidade do que está sendo dito. Então, essa é uma pergunta que você fez, Ivanildo, muito interessante, e assim, independente de posição política partidária ou não, mas de uma posição aqui de sanitarista, eu me recordo muito bem do primeiro pronunciamento do presidente, em que eu estava na rua de uma determinada cidade, no dia anterior, e quando ele deu esse pronunciamento, que eu fui à rua no dia seguinte, eu nunca vi a rua tão cheia. Eu nunca vi a rua tão cheia. Então, a fala tem um poder muito grande. Então, se eu vou a um pronunciamento e eu digo, isso é uma gripezinha, isso aí não é nada. Não, pra quê? Pra que usar isso? Não, isso aqui não tem nada a ver. É claro que se eu tiver numa posição uma posição política importante, uma posição social importante, enfim, eu vou ter um impacto nessa população. É claro que sim. A mesma coisa sendo cientista, sendo pesquisadora, né? O que eu estou produzindo, a narrativa que eu estou produzindo do que é o que não é o coronavírus e as consequências que ele traz para a população também tem muita importância. Porque o que eu vou falar, o que eu vou dizer, o que eu vou afirmar e o que eu vou argumentar vai sim provocar, enfim, consequências que a gente não tem nem condição agora de nominá-las, né? Sem dúvida. Gabriela, a gente está encerrando a nossa entrevista de hoje, essa aula de psicologia, como eu falei anteriormente. Contato para quem quiser te procurar para fazer atendimento. Eu sei que você atende em Amargosa, atende também em outras cidades do Vale do Jiquiriçá. Fala um pouco aí o contato principal para as pessoas falarem contigo. As pessoas falarem contigo. Sim. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo agora que você falou. Pronto. Você tá então, só reforçando, qual o contato que as pessoas têm para falar contigo? As redes sociais, telefone? Ah, tá. Ô Ivanildo, por favor, se você tiver com os slides ainda em aberto, sim. O slide 24 resume alguns contatos que as pessoas podem entrar para falar comigo. Tem um Instagram, que é o @psigabi, P de pato, S de saudade, I de igreja, GABY. Tem o YouTube lá também, que apesar de não ser uma rede social para a gente ficar mandando mensagens, conversar, mas as pessoas podem conhecer o meu trabalho, que é o hashtag Sala de Terapia, o jogo da velha Sala de Terapia, tudo junto. E tem ali um telefone, que é o 75-3635-1953, que é o telefone da Biovale, onde as meninas que estão lá, gente, vão poder acessar, né? Vocês vão poder falar com as Neias. São duas queridas que me ajudam muito, de segunda a sábado, das 6h30 da manhã às 16 horas.
Enfim, eu tenho priorizado os atendimentos online em virtude de tudo isso que está acontecendo. Sei da resistência das pessoas, tá? Mas vamos pensar na possibilidade. Se alguém quiser falar comigo, fazer um acolhimento, experimentar, como é que é mesmo falar com a psicóloga do meu problema por telefone? Fala lá com as meninas, que as meninas vão redirecionar, vão passar o contato de vocês para mim. A gente faz isso, né? As pessoas ligam. Ah, Gabriela, psicóloga, e as meninas anotam, as meninas ligam para mim, e aí eu faço questão de falar com cada um. Que eu que marco minha agenda e faço tudo, tá? Pois é, já está fazendo atendimento online pelas redes sociais também? Já Sim, tem um contato aí. Sim, eu faço, Ivanildo. Agora eu utilizo uma plataforma, como eu falei aqui, em telesaúde específica, tá? Que é em inglês, ela é em inglês, enfim, mas é muito simples das pessoas manusearem. Eu mando um link, a gente marca o horário e aí a gente faz o nosso atendimento, tá? Então tá dado o recado. Obrigado mais uma vez a Gabriela Sampaio, a psicóloga, falando da saúde mental e também pandemia. A conexão não ajudou muito, mas a informação foi clara, apesar Que legal. Dessas interrupções. Obrigado, Gabriela. Parabéns pelo trabalho e estaremos sempre à tua disposição. Muito obrigada, Ivanildo. Obrigada aí, vocês aí. Bom trabalho para vocês. Um beijo. Obrigado, valeu. Tchau, tchau. A Gabriela Sampaio, psicóloga, falou conosco aqui no Conexão Criativa na tarde de hoje. Obrigado a você, internauta, por estar sempre nos acompanhando. Obrigado às pessoas que nos assistiram, às pessoas que participaram também, deixando o recado, o comentário. A gente está sempre à disposição. Lembrar o seguinte, daqui a pouquinho tem live com o Iago Lázaro, falando do esporte e entretenimento. E também amanhã tem a nossa live beneficente, a live da Criativa Online. Você pode conferir a partir das 19 horas. Live solidária amanhã. Você não pode...